50 anos depois. Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Uma família romana. Varando a multidão que estacionava na grande praça Esmirna, em clara manhã do ano de 131 da nossa era, marchava um troço de escravos jovens e atléticos, conduzindo uma liteira ricamente ataviada ao gosto da época. De espaço a espaço, ouviam-se as vozes dos carregadores exclamando: "Deixai passar o nobre tribuno Caio Fabrícios, lugar para o nobre representante de Augusto, lugar, lugar." Desfaziam-se os pequenos grupos de populares formados à pressa em torno do mercado de peixes e legumes, situado no grande logradouro, enquanto o rosto de um patrício romano surgia entre as cortinas da liteira, com ares de enfado a observar a turba rumorosa. Seguindo a liteira, caminhava um homem dos seus 45 anos presumíveis, deixando ver nas linhas fisionômicas o perfil israelita, tipicamente características, e um orgulho silencioso e inconformado. A atitude humilde, todavia, evidenciava condição inferior e, conquanto não participasse do esforço dos carregadores, adivinhava-se-lhe no semblante contrafeito a situação dolorosa de escravo. Respirava-se à margem do Golfo esplêndido o ar embalsamado que os ventos do Egeu traziam do grande arquipélago. O movimento da cidade crescera de muito naqueles dias inovidáveis, sequentes à última guerra civil que devastara a Judéia para sempre. Milhares de peregrinos invadiam-na por todos os flancos, fugindo aos quadros terrificantes da Palestina, assolada pelos flagelos da última revolução aniquiladora dos derradeiros laços de coesão das tribos laboriosas de Israel, desterrando-as da pátria. Remanescentes de antigas autoridades e de numerosos plutocratas de Jerusalém, de Cesareia de Betel e de Tiberíades, ali se acotovelavam famélicos por subtraírem-se aos tormentos do cativeiro após as vitórias de Júlio VI Severo sobre os fanáticos partidários do famoso Bar Koziba. Vencendo os movimentos instintivos da turba, a liteira do tribuno parou à frente de soberbo edifício no qual os estilos grego e romano se casavam harmoniosamente. Ali estacionando, foi logo anunciado no interior, onde um patrício relativamente jovem, aparentando mais ou menos 40 anos, o esperava com evidente interesse. "Por Júpiter!" exclamou Fabrícios, abraçando o amigo Elvídio Lúcius. "Não supunha encontrar-te nessa plenitude de robustez e elegância de fazer inveja aos próprios deuses." "Ora, ora!" replicou o interpelado, em cujo sorriso se podia ler a satisfação que lhe causavam aquelas expansões carinhosas e amigas. "São milagres do nosso tempo. Aliás, se há quem mereça tais gabos, és tu, a quem Adonis sempre rendeu homenagens." Nesse interim, um escravo ainda moço trazia a bandeja de prata, onde se alinhavam pequenos vasos de perfume e coroas da época, adornadas de rosas. Elvídio Lúcius serviu-se cuidadosamente de uma delas, enquanto o visitante agradecia com leve sinal de cabeça.
Mas ouve, continuava o anfitrião, sem dissimular o contentamento que lhe causava a visita. Há bastante tempo aguardamos tua chegada, de maneira a partirmos para Roma com a brevidade possível. Há 2 dias que a galera está à nossa disposição, dependendo a partida tão somente da tua vinda. E batendo-lhe amistosamente no ombro, rematava: Que demora foi essa? Bem sabes, explicou Fabrícios, que sumariar os estragos da última revolução era tarefa assaz difícil para realizar em poucas semanas, razão pela qual, apesar da demora a que te referes, não levo ao governo imperial um relatório minucioso e completo, mas apenas alguns dados gerais. E a propósito da Revolução da Judéia, qual a tua impressão pessoal dos acontecimentos? Caio Fabrício esboçou um leve sorriso, acrescentando com amabilidade: Antes de dar minha opinião, sei que a tua é a de quem encarou os fatos com o maior otimismo. Ora, meu amigo, disse Elvídio como a justificar-se. É verdade que a venda de toda a minha criação de cavalos da Idumeia para as forças em operações me consolidou as finanças, dispensando-me de maiores cuidados quanto ao futuro da família. Mas isso não impede considere a penosa situação desses milhares de criaturas que se arruinaram para sempre. Aliás, se a sorte me favoreceu no plano de minhas necessidades materiais, devo-a principalmente à intervenção de meu sogro junto do prefeito, Lólio Úrbico. O censor Fábio Cornélio agiu assim tão decisivamente a teu favor? Perguntou Fabrícios, algo admirado. Sim. Está bem, disse Caio já despreocupado. Eu nunca entendi patavina da criação de cavalos da Idumeia ou de bestas da Ligúria. Aliás, o êxito dos teus negócios não altera a nossa velha e cordial amizade. Por Pólux, não há necessidade de tantas explicações nesse sentido. E depois de sorver um trago de falerno solicitamente servido, continuou como que analisando as próprias reminiscências mais íntimas. O estado da província é lastimável e, na minha opinião, os judeus nunca mais encontrarão na Palestina o benefício consolador de um lar e de uma pátria. Em diversos recontros, morreram mais de 180.000 israelitas, segundo o conhecimento exato da situação. Foram destruídos quase todos os burgos. Na zona de Betel, a miséria atingiu proporções inauditas. Famílias inteiras desamparadas e indefesas foram covardemente assassinadas. Enquanto a fome e a desolação operam a ruína geral, chega também a peste, oriunda da exaltação dos cadáveres insepultos. Nunca supus rever a Judéia em tais condições. Mas a quem devemos inculpar do que ocorre? O governo de Adriano não se tem caracterizado pela retidão e pela justiça? Perguntou Elvídio Lúcius com grande interesse. Não posso afirmá-lo com certeza, revidou Fabrícios atencioso. Todavia, considero pessoalmente que o grande culpado foi Tineio Rufus, legado propretor da província. Sua incapacidade política foi manifesta em todo o desenvolvimento dos fatos. A reedificação de Jerusalém, com o nome de Elia Capitolina, obedecendo aos caprichos do imperador, apavora os israelitas, desejosos todos de conservar as tradições da cidade santa. O momento requeria um homem de qualidades excepcionais à frente dos negócios da Judéia. Entretanto, Tineio Rufus não fez mais que exacerbar o ânimo popular
com as imposições religiosas de todos os matizes, contrariando a clássica tradição de tolerância do império nos territórios conquistados. Euvídio Lúcius ouvia o amigo com singular interesse, mas, como se desejasse afastar de si mesmo alguma reminiscência amarga, murmurou: Fabrícios, meu caro, tua descrição da Judéia me apavora o espírito. Os anos que passamos na Ásia Menor me devolvem a Roma com o coração apreensivo. Em toda a Palestina campeiam superstições totalmente contrárias às nossas tradições mais respeitáveis. E essas crenças estranhas invadem o próprio ambiente da família, dificultando-nos a tarefa de instituir a harmonia doméstica. Já sei, replicou o amigo solicitamente. Queres aludir com certeza ao cristianismo, com as suas inovações e os seus asseclas. Mas, ajuntou Caio, evidenciando uma atenção mais íntima, acaso Alba Lucínia teria deixado de ser a segurança vestalina de tua casa? Seria possível? Não, replicou Euvídio, ansioso por se fazer compreendido. Não se trata de minha mulher, sentinela avançada de todos os feitos da minha vida há longos anos, mas de uma das filhas que, contrariamente a todas as previsões, imbuiu-se de semelhantes princípios, causando-nos os mais sérios desgostos. Ah, lembro-me de Ovídia e de Célia, que em meninas eram bem 2 sorrisos dos deuses na tua casa, mas tão jovens e dadas assim a cogitações filosóficas? Euvídia, a mais velha, não se impregnou de tais bruxarias, mas a nossa pobre Célia parece bastante prejudicada pelas superstições orientais, tanto que, regressando a Roma, tenciono deixá-la em companhia de meu pai por algum tempo. Suas lições de virtude doméstica hão de renovar-lhe o coração, segundo cremos. É verdade, concordou Fabrícios. O venerando Quinéio Lúcius reformaria para as tradições romanas os sentimentos mais bárbaros de nossas províncias. Fizera-se ligeira pausa na conversação enquanto Caio tamborilava com os dedos, dando a entender a sua preocupação, como se evocasse alguma dolorosa lembrança. Euvídio, murmurou o tribuno fraternalmente, teu regresso a Roma é de causar apreensões aos teus verdadeiros amigos. Recordando teu pai, lembro-me instintivamente de Silano, o pequeno enjeitado que ele chegou quase a adotar oficialmente como próprio filho, desejoso de libertar-te da calúnia a ti imputada no albor da mocidade. Sim, disse o anfitrião, como se houvera repentinamente despertado. Ainda bem que não desconheces ser caluniosa a acusação que pesou sobre mim. Aliás, meu pai não ignora isso. Apesar de tudo, teu venerável genitor não hesitou em cumular a criança a ele encaminhada com o máximo de carinhos. Depois de passar nervosamente a mão pela fronte, Euvídio Lúcius acentuou. E Silano, sabes o que é feito dele? As últimas informações davam-no como incorporado às nossas falanges que mantêm o domínio das Gálias, como simples soldado do exército. Às vezes, ajuntou Euvídio preocupado, tenho pensado na sorte desse rapaz, pupilo da generosidade de meu pai desde os tempos de minha juventude. Mas que fazer? Desde que me casei, tudo fiz para trazê-lo à nossa companhia.
Minha propriedade da Idumeia poderia proporcionar-lhe uma existência simples e liberta de maiores cuidados, sob as minhas vistas atentas. Todavia, Alba Lucínia se opôs terminantemente aos meus projetos, não só recordando os comentários caluniosos de que fui alvo no passado, como também alegando seus direitos exclusivos à minha afeição, pelo que fui compelido a conformar-me, levando em conta as nobres qualidades da sua alma generosa. Bem sabes que minha esposa deve receber as minhas atenções mais respeitosas. Não tenho remédio senão aceitar de bom grado as suas afetuosas imposições. Euvídio, bom amigo, exclamou Fabrícios, demonstrando prudência. Não devo nem posso interferir na tua vida íntima. Problemas há na vida que somente os cônjuges podem solucionar entre si, na sagrada intimidade do lar. Mas não é apenas pelo caso de Silano que me sinto apreensivo relativamente ao teu regresso. E fixando o amigo bem nos olhos, rematou. Lembras-te de Cláudia Sabina? Sim, respondeu vagarosamente. Não sei se estás devidamente informado a seu respeito. Cláudia é hoje a esposa de Lólio Úrbico, o prefeito dos pretorianos. Não deves ignorar que esse homem é a personalidade do dia, como depositário da máxima confiança do imperador. Euvídio Lúcius passou a mão pela fronte, como se desejasse afugentar uma penosa recordação do passado, revidando afinal para a tranquilidade de si mesmo. Não desejo exumar o passado, visto ser hoje um outro homem, mas, se houver necessidade de ser prestigiado na capital do império, não podemos esquecer, igualmente, que meu sogro é pessoa de toda a confiança, não só do prefeito a que aludes, como de todas as autoridades administrativas. Bem o sei, mas não ignoro também que o coração humano tem escaninhos misteriosos. Não acredito que Cláudia, hoje elevada às esferas da mais alta aristocracia, pelos caprichos do destino, haja olvidado a humilhação do seu amor violento de plebeia espezinhado em outros tempos. Sim, confirmou Euvídio Lúcius, com os olhos parados no abismo de suas recordações mais íntimas. Muitas vezes tenho lamentado o haver nutrido em seu coração uma afetividade tão intensa. Mas que fazer? A juventude está sujeita a caprichos numerosos e a maior parte das vezes não há advertência que possa romper o véu da cegueira. E estarás hoje menos moço para que te sintas completamente livre dos caprichos multiplicados da nossa época? O interpelado compreendeu todo o alcance daquelas observações sábias e prudentes, e como se lhe não prouvesse o exame das circunstâncias e dos fatos, cuja lembrança penosa o atormentaria, replicou sem perder o aparente bom humor, embora os olhos evidenciassem uma preocupação amargurosa. Caio, meu bom amigo, pelas barbas de Júpiter, não me faças voltar ao pélago escuro do passado. Desde que chegaste, nada me disseste além de assuntos penosos e sombrios. De início é a miséria da Judéia de arrepiar os cabelos com os seus quadros de desolação e ruína, e depois este voltado para o passado escabroso, como se não bastassem as atuais amarguras. Fala-me antes de algo que me consolide o repouso íntimo. Embora não saiba explicar o motivo, tenho o coração apreensivo quanto ao futuro. A máquina de intrigas da sociedade romana aborrece-me o espírito, que nunca encontrou ensesos de lhe fugir ao ambiente detestável. Meu regresso a Roma
inquina-se de perspectivas dolorosas, embora não ouse confessá-lo. Fabrícios ouviu-o atento e compungido. As palavras do amigo denunciavam o profundo temor de retornar ao passado tão cheio de aventuras. Aquela atitude súplice atestava a recordação dos tempos idos, ainda que palpitava no peito, apesar de todos os esforços para esquecer. Reprimindo os próprios receios, falou então afetuosamente: "Pois bem, não falaremos mais nisso." E, acentuando a alegria que lhe causava aquele encontro, continuou comovidamente: "Então, poderia acaso esquecer-me de algo que me pedisses?" Sem mais delongas, encaminhou-se para o átrio onde os serviçais de confiança lhe esperavam as ordens, regressando à sala, acompanhado pelo desconhecido que lhe seguira a liteira na atitude humilde de escravo. Ovídio Lúcius surpreendeu-se ao ver a personagem interessante que lhe era apresentada. Identificara imediatamente a sua condição de servo, mas o espanto lhe provinha da profunda simpatia que aquela figura lhe inspirava. Seus traços de israelita eram iniludíveis, porém no olhar havia uma vibração de orgulho nobre temperado de singular humildade. Na fronte larga notavam-se cãs precoces, se bem que o físico denunciasse a pletora de energias orgânicas da idade madura. O aspecto geral, contudo, era o de um homem profundamente desencantado da vida. No rosto, percebia-se o sinal de macerações e sofrimentos indefiníveis, impressões dolorosas, aliás, compensadas pelo fulgor enérgico do olhar, transparente de serenidade. "Eis a surpresa", frisou Caio Fabrícios alegremente. "Comprei como lembrança esta preciosidade na feira de Terebinto, quando alguns de nossos companheiros liquidavam o espólio dos vencidos." Ovídio Lúcius parecia não ouvir, como que procurando mergulhar fundo naquela figura curiosa, ao alcance de seus olhos, e cuja simpatia lhe impressionava as fibras mais sensíveis e mais íntimas. "Admiras-te?" insistiu Caio, desejoso de ouvir as suas apreciações diretas e francas. "Que deverias, porventura, que te trouxesse um Hércules formidando? Preferi lisonjear-te com um raro exemplar de sabedoria." Ovídio agradeceu com um sinal expressivo, acercando-se do escravo silencioso com um leve sorriso. "Como te chamas?" perguntou solícito. "Nestório." "Onde nasceste, na Grécia?" "Sim", respondeu o interpelado com um doloroso sorriso. "Como pudeste alcançar Terebinto?" "Senhor, sou de origem judia, apesar de nascido em Éfeso. Meus antepassados transportaram-se à Jordânia há alguns decênios em virtude das guerras civis da Palestina. Criei-me nas margens do Egeu, onde mais tarde constituí família. A sorte, porém, não me foi favorável. Tendo perdido minha companheira prematuramente, devido a grandes desgostos, em breve, sob o guante de perseguições implacáveis, fui escravizado por ilustres romanos, que me conduziram ao antigo país de meus antecedentes." "E foi lá que a Revolução te surpreendeu?" "Sim." "Onde te encontravas?" "Nas proximidades de Jerusalém." "Falaste de tua família. Tinhas apenas mulher?" "Não, senhor. Tinha também um filho." "Também morreu?" "Ignoro. Meu pobre filho, ainda criança, caiu, como seu pai, na dolorosa noite do cativeiro. Apartado de mim,
que o vi partir com o coração lacerado de dor e de saudade, foi vendido a poderosos mercadores do sul da Palestina. Euvídio Lúcius olhou para Fabrícius como a expressar a sua admiração pelas respostas desassombradas do desconhecido, continuando, porém, a interrogar. A quem servias em Jerusalém? A Calius Flávios. Conheci-o de nome. Qual o destino do teu senhor? Foi dos primeiros a morrer nos choques havidos nos arredores da cidade entre os legionários de Tineu Rufus e os reforços judeus chegados a Betel. Também combateste? Senhor, não me cumpria combater senão pelo desempenho das obrigações devida àquele que, conservando-me cativo aos olhos do mundo, há muito me havia restituído à liberdade junto de seu magnânimo coração. Minhas armas deviam ser as da assistência necessária ao seu espírito leal e justo. Calius Flávios não era para mim o verdugo, mas o amigo e protetor de todos os momentos. Para meu consolo íntimo, pude provar-lhe a minha dedicação quando lhe fechei os olhos no alento derradeiro. Por Júpiter! Exclamou Euvídio, dirigindo-se em alta voz ao amigo. É a primeira vez que ouço um escravo abençoar o Senhor. Não é só isso, respondeu Caio Fabrícios bem-humorado, enquanto o servo os observava ereto e digno. Nestório é a personificação do bom senso. Apesar dos seus laços de sangue com a Ásia Menor, sua cultura acerca do império é das mais vastas e notáveis. Será possível? Tornou Euvídio admirado. Conhece a história romana tão bem quanto um de nós. Mas chegou a viver na capital do mundo? Não. Ao que ele diz, somente a conhece por tradição. Já convidado pelos dois patrícios, sentou-se o escravo para demonstrar os seus conhecimentos. Com desembaraço, falou das lendas encantadoras que envolviam o nascimento da cidade famosa entre os vales da Etrúria e as deliciosas paisagens da Campânia. Rômulo e Remo, a lembrança de Acca Larentia, o rapto das Sabinas, eram imagens que, na sua linguagem de escravo, broslavavam-se de novos e interessantes matizes. Em seguida, passou a explanar o extraordinário desenvolvimento econômico e político da cidade. A história de Roma não tinha segredos para o seu intelecto. Remontando à época de Tarquínio Prisco, falou de suas construções maravilhosas e gigantescas, detendo-se em particular na célebre rede de esgotos a caminho das águas lodosas do Tibre. Lembrou a figura de Sérvio Túlio, dividindo a população romana em classes e centúrias. Numa, Pompílio, Menênio, Agripa, os Gracos, Sérgio Catilina, Cipião Nasica e todos os vultos famosos da República foram recordados na sua exposição, onde os conceitos cronológicos se alinhavam com admirável exatidão. Os deuses da cidade, os costumes, conquistas, generais intrépidos e valorosos eram com detalhes indelevelmente gravados na sua memória. Seguindo o curso dos seus conhecimentos, rememorou o império nos seus primórdios, salientando as suas realizações portentosas, desde os o faustoso brilho da corte de Augusto, as magnificências dos Césares, trabalhadas pela sua dialética fluente, apresentavam novos coloridos históricos em vista das considerações psicológicas acerca de todas as situações políticas e sociais. Por muito tempo falara Nestório dos seus conhecimentos do passado,
quando Elvídio Lúcio, sinceramente surpreendido, o interpelou. Onde conseguiste essa cultura radicada em nossas mais remotas tradições? Senhor, tenho manuseado todos os livros da educação romana ao meu alcance desde moço. Além disso, sem que me possa explicar a razão, a capital do império exerce sobre mim a mais singular de todas as seduções. Ora, ajuntou Caio Fabrício satisfeito, Nestório tanto conhece um livro de Salústio como uma página de Petrônio. Os autores gregos, igualmente, não têm segredo para ele. Considerada, porém, a sua predileção pelos motivos romanos, quero acreditar haja ele nascido ao pé de nossas portas. O escravo sorriu levemente, enquanto Elvídio Lúcio esclarecia. Semelhantes conhecimentos evidenciam um interesse injustificável da parte de um cativo. E depois de uma pausa, como se estivesse arquitetando um projeto íntimo, continuou a falar dirigindo-se ao amigo. Meu caro, louvo-te a lembrança. Minha grande preocupação no momento era obter um servo culto que pudesse incumbir-se de enriquecer a educação de minhas filhas, auxiliando-me simultaneamente no arranjo dos processos do Estado, a que agora serei compelido pela força do cargo. O anfitrião mal havia concluído seu agradecimento quando surgiram na sala a esposa e as filhas, num gracioso cromo familiar. Alba Lucínia, que ainda não atingira os 40 anos, conservava no rosto os mais belos traços da juventude a iluminarem o seu perfil de Madonna. Junto das filhas, 2 primaveras risonhas, seu aspecto de mocidade ganhava um todo de nobres expressões vestalinas, confundindo-se com as 2, como se lhes fora irmã mais velha, ao invés de mãe extremosa e afável. Elvídia e Célia, porém, embora a semelhança profunda dos traços fisionômicos, deixavam transparecer espontaneamente a diversidade de temperamentos e pendores espirituais. A primeira entremostrava nos olhos uma inquietação própria da idade, indiciando os sonhos febriciantes que lhe povoavam a alma, ao passo que a segunda trazia no olhar uma reflexão serena e profunda, como se o espírito de mocidade houvera envelhecido prematuramente. Todas as 3 exibiam graciosamente os delicados enfeites do peplum em sua feição doméstica, presos os cabelos em preciosas redes de ouro, ao mesmo tempo que ofereciam a Caio Fabrícios um sorriso de acolhimento. Ainda bem, murmurou o hóspede com a vivacidade própria do seu gênio expansivo, avançando para a dona da casa. O meu grande Elvídio encontrou o altar das 3 graças, entronizando-as egoisticamente no lar. Aliás, aqui estamos nas plagas do Egeu, berço de todas as divindades. Suas saudações foram recebidas com geral agrado. Não somente Alba Lucínia, mas também as filhas se regozijavam com a presença do carinhoso amigo da família de muitos anos. Em breve, todo o grupo se animava em palestra amena e sadia. Era o burburinho das notícias de Roma e mistura com as impressões da Idumeia e de outras regiões da Palestina, onde Elvídio Lúcio estagiara junto da família, enfileirando-se as opiniões encantadoras e íntimas acerca dos pequeninos nadas de cada dia. Em dado instante, o dono da casa chamou a atenção da esposa para a figura de Nestório, encolhido a um canto da sala, acrescentando entusiasticamente: Lucínia, eis o régio presente que Caio nos trouxe de Terebinto. Um escravo? Perguntou a senhora com entonação de piedade. Sim, um escravo precioso. Sua capacidade mnemônica é um dos fenômenos mais interessantes que tenho observado em toda a vida. Imagina que tem dentro do cérebro a longa história de Roma,
sem omitir o mais ligeiro detalhe. Conhece nossas tradições e costumes familiares, como se houvera nascido no Palatino. Desejo sinceramente tomá-lo a meu serviço particular, utilizando-o ao mesmo tempo no apuro da instrução de nossas filhas. Alba Lucínia fitou o desconhecido tomada de surpresa e simpatia. Por sua vez, as duas jovens o contemplavam admiradas. Saindo, contudo, da sua estupefação, a nobre matrona ponderou refletidamente. Euvídio, sempre considerei a missão doméstica como das mais delicadas de nossa vida. Se esse homem deu provas de seus conhecimentos, tê-las-ia dado também de suas virtudes, para que venhamos a utilizá-lo confiadamente na educação de nossas filhas? O marido sentiu-se embaraçado para responder à pergunta, e tão sensata e oportuna, mas, em seu auxílio, veio a palavra firme de Caio, que esclareceu. Eu vô-la dou, minha senhora. Se Euvídio pode abonar-lhe a sabedoria, posso eu testificar as suas nobres qualidades morais. Alba Lucínia pareceu meditar por momentos, acrescentando, afinal, com um sorriso satisfeito. Está bem, aceitaremos a garantia da sua palavra. Em seguida, a graciosa dama fitou Nestório com caridade e brandura, compreendendo que, se o seu doloroso aspecto era incontestavelmente o de um escravo, os olhos revelavam uma serenidade superior, saturada de estranha firmeza. Depois de um minuto de observação acurada e silenciosa, voltou-se para o marido, dizendo-lhe algumas palavras em voz quase imperceptível, como se pleiteasse a sua aprovação, antes de dar cumprimento a alguns de seus desejos. Euvídio, por sua vez, sorriu ligeiramente, dando um sinal de aquiescência com a cabeça. Voltando-se então para os demais, a nobre senhora falou comovidamente. Caio Fabrícios, eu e meu marido resolvemos que nossas filhas venham a utilizar a cooperação intelectual de um homem livre. E tomando de minúscula varinha, que descansava no bojo de um jarrão oriental, a um canto da sala, tocou levemente a fronte do escravo, obedecendo às cerimônias familiares com as quais o Senhor libertava os cativos na Roma imperial, exclamando: Nestório, nossa casa te declara livre para sempre. Filhas, continuou a dizer sensibilizada, dirigindo-se às duas jovens, nunca humilheis a liberdade deste homem, que terá toda a independência para cumprir os seus deveres. Caio e Euvécio entreolharam-se satisfeitos, enquanto Euvídia cumprimentava de longe o liberto, com um leve aceno de cabeça altiva. Célia aproximou-se do alforriado, que tinha os olhos úmidos de lágrimas, e estendeu-lhe a mão, aristocrática e delicada, numa saudação sincera e carinhosa. Seus olhos encontraram o olhar do ex-escravo, numa onda de afeto e atração indefiníveis. O liberto, visivelmente emocionado, inclinou-se e beijou reverentemente a mão generosa que a jovem Patrícia lhe oferecia. A cena comovedora perdurava por momentos quando, como surpresa geral, Nestório se levantou do canto em que se achava e, caminhando até o centro da sala, ajoelhou-se ante os seus benfeitores, osculando humildemente os pés de Alba Lucínia.